Vamos lá? Tá na hora da história. O Reizinho no Espelho, escrito por Cláudia Lins, ilustrado por Alina Beltrán. No reino do escorregou caiu, havia um reizinho muito ranzinza. Todos os dias ele acordava de cara amarrada, fazia bico, olhava torto, com jeito atravessado. Não gostava de conversas nem de gente. Parecia viver descontente o tempo todo a reclamar. O reizinho insatisfeito nunca achava a vida realmente boa. Se fazia sol, resmungava por causa do calor. Não queria sair do castelo, dizia que tudo era um horror. Se chovia, dentro do quarto ele se escondia. Fazia de tudo para não se molhar. Mas, na verdade, quase sempre, o que ele queria de verdade era encontrar motivos para se queixar. É que aquele reizinho, muito antes de majestade vir a ser, quando ainda era bem pequeno, um inocente príncipezinho, foi mimado, mal acostumado e tudo muito fácil aprendeu a ter. Todo mundo conhece alguém assim, né? Por isso, jamais compreendeu o valor real que tem a vida quando se aprende a sinceramente agradecer. Assim, aquele rei garotinho, mimado por pai, mãe, tios, na verdade cresceu pobrezinho, tão pobre que até dava dó. Não era pobre de dinheiro, pois moedas e tesouros nunca lhe faltaram. Mas a todo instante, o tempo inteiro, o reizinho jamais aprendeu a ver o sentido que se deve dar primeiro, aquilo que é e não é realmente verdadeiro. Olha só quantos presentes, que ele nem conseguia abrir todas as caixas de presentes, tantos presentes que ele recebia. Sonhasse viajar sozinho até a lua. Os pais mandavam inventar o futuro, antecipavam sua imaginação. Desejasse a roupa mais cara, tecida por fios de ouro e diamante, e no outro dia, lá estava, o rico traje brilhante. Brinquedos, quando era príncipezinho, teve aos montes tantos que nem avistar a janela do próprio quarto podia. Os presentes ocupavam outro quarto, mais outro e tantos mais. E mesmo possuindo quase tudo, brincadeiras para aquele menino tinham gosto de tanto faz. Os pais, ao vê-lo triste, esquisito, contrariado, sem mesmo saber porquê, buscavam feiticeiros e magos. Queriam descobrir, inventar, sugerir aquilo que o filho um dia ainda sonharia ter. Assim cresceu o príncipezinho, de mãos cheias, dono do mundo, mas de coração vazio. E por tanto ter, nenhuma graça verdadeira foi capaz de compreender, pois na vida o sentido das coisas acabou desgostando, ou quem sabe nunca aprendeu a perceber. Aquele rei que havia sido menino, mimado, um pobre príncipezinho, cresceu no tamanho, mas continuou pequeno, um ranzinza insuportável reizinho. Até que um dia ele decidiu que não queria ser mais sozinho. Escolheu uma linda e meiga rainha para casar, cobriu de presentes, jurou amor, mandou maravilhas buscar. Pensa que adiantou? O reizinho continuou o mesmo. Por tudo encontrava um motivo para reclamar. A rainha, que não era boba, deu no pé, desapareceu. E o ranzinza pela primeira vez compreendeu o valor de perder o que muito se quer. Ele sofreu, chorou, quase enlouqueceu. Até que no espelho se olhou, com olhos de quem quer se enxergar. Compreendeu que a vida ia muito além das riquezas de seus exércitos e dos barcos de além-mar. Sua Majestade convocou sábios, fadas e adivinhos. Povo de escorregou caiu, Vossa Majestade, o reizinho, convoca para uma reunião no palácio. Chamou seus soldados, os empregados e até os vizinhos. Descobriu o que dele pensavam, que era um rei egoísta, tolo e chatinho. Compreendeu a vida desperdiçada por nada.
Se lembrou do tempo de criança, do menino que um dia o mundo quis ter, chorou lágrimas sinceras de desesperança. E um novo rei desejou ser. Saiu do castelo, disposto à verdadeira felicidade perceber. Partiu sozinho, sem armas nem exércitos. Abandonou riquezas, foi de coração aberto, para a vida de novo tentar compreender. Nesse momento da história, é uma viagem que a gente também pode fazer nesse momento da vida que a gente está. Nesse momento, ele está lá. Saiu pelo mundo, esse grande elefante, e foi fazer um monte de coisa que antes ele não fazia. Ou se fazia, não prestava atenção. Tomou banho de chuva e de mar. Dormiu ao relento para as estrelas contemplar. Riu de tudo, até de si mesmo. Viu o vento espalhar as nuvens e depois as árvores beijar. Ouviu o canto da passarada. Fechou os olhos para melhor enxergar. Caminhou pelo mundo sem pressa, andando, parando, ouvindo as pessoas, fazendo silêncio. Até que um dia, cansado de tanto procurar, resolveu voltar ao ponto de partida. Encontrou outro rei em seu lugar, na verdade um príncipezinho, com olhos iguais aos seus. Ele voltou e qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele chegou lá no castelo? Quem sabe? Olha quanto tempo passou nessa viagem. Descobriu sua amada rainha de volta por ele a esperar. E diante do mesmo espelho, o rosto mirou outra vez. Notou as marcas do tempo em seu olhar, as mãos machucadas por tanto aprender. Admirou a mulher e o filho tão seus. Em uma nova vida, com eles quis viver. Na parede, olha aí a primeira coisa que ele fez. Na parede, fez questão de manter o velho espelho, pois assim poderia para sempre se lembrar de olhar-se nos olhos todos os dias e a beleza de ser sinceramente celebrar. E no reino do escorregou caiu, naquele castelo onde um dia Ranzinza foi, o novo rei quis a simplicidade coroar. Abriu as janelas e deixou o sol entrar. E assim termina a história que eu escrevi, ilustrada pela pernambucana Linda Beltrão. Espero que vocês também abram as janelas e deixem o sol entrar no coração de vocês. E percebam quanta coisa bonita, quanta coisa importante tem na vida para a gente celebrar, agradecer e compartilhar. Que não são coisas que a gente pode comprar, mas são coisas que podem morar dentro da gente. Era uma vez um menino branco chamado Miguel. Ele vivia na terra dos meninos brancos e dizia: é tão bom ser branco como açúcar, tão doce. Branco como o leite, tão saboroso. Branco como a neve, tão linda. Certo dia, o menino branco resolveu seguir viagem. E ele chegou numa terra onde os meninos eram amarelos. Lá, ele conheceu Flor de Lótus. Flor de Lótus, assim como todos os meninos amarelos, dizia: é tão bom ser amarelo, porque amarelo é o sol, amarelo o girassol, amarelo da cor das areias da praia. E o menino branco resolveu seguir viagem. Pegou seu barquinho, navegou, e ele chegou numa terra onde os meninos eram pretos. Lá, ele logo ficou amigo de Lumumba. Lumumba, assim como todos os meninos pretos, dizia: é tão bom ser preto, preto como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam para todas as partes. E o menino branco continuou a sua viagem.
De avião, ele chegou na terra onde os meninos eram vermelhos. Lá, ele conheceu Pena de Águia. Pena de Águia, assim como todos os meninos vermelhos, dizia: é tão bom ser vermelho. Vermelho da cor das fogueiras. Vermelho como as cerejas. Vermelho da cor do sangue bem encarnado. O menino branco resolveu continuar viajando. Viajou, viajou, e ele chegou na terra dos meninos castanhos. Lá, ele conheceu Ali Babá. E enquanto eles brincavam de andar de camelo, Ali Babá dizia: é tão bom ser castanho. Castanho como as areias do chão. Castanho como os troncos das árvores. Castanho da cor de chocolate. Mas o menino branco sentiu saudade de casa. Então, ele resolveu voltar. Chegando na terra dos meninos brancos, ele dizia: é tão bom ser branco como açúcar, amarelo como o sol, preto como a noite, vermelho como as fogueiras e castanho da cor de chocolate. E na escola, enquanto os meninos brancos desenhavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos, Miguel, que tinha viajado por tantos lugares, fazia grandes rodas de meninos sorridentes de todas as cores. Com isso, ele aprendeu que, mesmo sendo diferente, bom mesmo é ser de todas as cores. Olá, eu sou Shirlene Álvares e uma história eu vou contar. É a lenda da Teresa Bicuda, da cidade de Jaraguá. É bem verdade o que eu vou contar e você vai acreditar. Pode apostar. Teresa Bicuda não tinha esse nome só por causa dos lábios grosseiros que ela tinha, não. É que naquela época a mulher herdava o sobrenome do pai no feminino. O pai da Teresa se chamava Florencio Bicuda. Então, o nome dela ficou Teresa Bicuda. Mas a Teresa era muito má e muito difícil. Quando o bispo ou o governador iam em Jaraguá, o pai da Teresa mandava uns homens irem à Bahia buscar tecidos para fazer roupas diferentes para Teresa e compravam uma peça inteira, porque a Teresa não admitia que ninguém vestisse roupa igual as dela, não, de jeito nenhum. Então a Teresa ficou assim, muito rebelde. Um dia, só porque ela foi ao mercado com a amiga Georgina, e a Georgina comprou e pagou, e a Teresa ia desafiada, ela enfiou um trem na amiga e matou a amiga. A Teresa era assim mesmo, muito espraguejada. Um dia, a Teresa casou, mas o marido quis saber dela não, e enjeitou. E a Teresa ficou assim. A Teresa era tão má, gente, que ela montava na mãe, colocava freio, arreio na mãe, montava e saía pela Rua das Flores. Batia na mãe, todos escutavam os choros de lamento da mãe da Teresa. Mas ninguém fazia nada não, porque tinha medo dela. O padre foi várias vezes à casa da Teresa dizer que ela tinha que se arrepender, que tinha que pagar penitência. Era ele virar as costas e ela fazia tudo de novo. Aí um dia a Teresa morreu. O padre mandou enterrar ela lá no cemitério. No outro dia estava o defunto da Teresa do lado da cova, do lado de fora da cova. O padre então mandou os homens trazer 12 varas de marmelo. Deu uma surra no defunto da Teresa e enterrou novamente. Outro dia estava o defunto da Teresa do lado de fora da cova. Então o padre mandou os homens trazerem uma pedra de 12 arrobas, amarrou no defunto da Teresa e jogou no Rio das Almas. Outro dia estava o corpo da Teresa brilhando sobre as águas. Então o padre mandou trazer a Teresa e enterrar lá no pé da serra. Alguns queriam até que enterrasse ela na igreja. Aliás, ela queria ser enterrada na igreja, mas tinha gente contra, gente a favor. Isso não aconteceu de forma nenhuma. Só as pessoas mais importantes que naquela época eram enterradas na igreja. O padre mandou enterrar ela lá na serra. E lá ela está enterrada até hoje. Onde ela foi enterrada tem uma cruz de cedro que está assim de marimbondo. Quando em Jaraguá fica sem chover, as pessoas vão lá fazer penitência. Mas ninguém chega perto não, porque senão o marimbondo vem. Mas quem sabe você aí não gostaria de vir até Goiás e dar uma escapulitinha, ir lá conhecer a Serra de Jaraguá e ir até onde a Teresa está enterrada.
onde ela está enterrada, tem um rio que nasce lá no pé da cruz, que chama Córrego Teresa Bicuda. Vamos lá. A história da Teresa foi contada e recontada por vários moradores de Jaraguá. Esse manuscrito foi feito pelo seu Joaquim Militão, um dos moradores de Jaraguá, que já faleceu, mas que deixou isso escrito. E como as histórias da Teresa circulavam pela cidade, ganhando proporção, o Centro de Cultura Popular da UFG fez essa coleção de histórias populares e transcreveu para este livro as histórias da Teresa Bicuda, contada e recontada por várias pessoas e moradores de Jaraguá. Eu vou contar para vocês a história da Margarida Friorenta, da autora Fernanda Lopes de Almeida. Era uma vez uma linda Margarida, que morava em um jardim. Chegando à noite, a Margarida tremia, sentindo muito frio. Veio então uma borboleta e pousou em suas pétalas. Sentindo a Margarida tremer, a borboleta então perguntou: "Por que tremes, linda Margarida?" E a Margarida respondeu: "Frio, muito frio." A borboleta então teve a ideia. Voou até a casa de uma menina que adorava flores. Chamou a menina e a menina então perguntou: "Está tudo bem, borboleta?" A borboleta respondeu: "Sim, comigo sim, mas com a Margarida não. A Margarida está sentindo muito frio." A menina então resolveu ajudar. Foi até o jardim, pegou a Margarida e levou para o seu quarto. Colocou-a na mesinha de cabeceira e voltou a dormir. Durante a noite, a Margarida novamente estava tremendo de frio. A menina, então, pegou um agasalho e colocou na Margarida. E voltou a dormir. Novamente, um barulhinho. Era a Margarida tremendo de frio. A menina, então, pegou a Margarida, deu um abraço, beijou as suas pétalas. E a Margarida parou de tremer. A menina então disse à borboleta: "Olha, borboleta, a Margarida não estava com frio de casaco, não. A Margarida estava com frio de carinho." A borboleta então disse: "Ah, agora eu entendi." Olá, nós somos a Companhia Literando e hoje nós vamos contar uma história para vocês. Uma história muito bonita, cheia de significado e se chama O Segredo do Anel. Essa história eu li aqui nesse livro do Lauro Henriques Júnior com ilustração de Ionite Zilberman. E ela diz assim: certo dia, um rei chamou à sua presença os mais sábios homens daquele reino. E ele lhes deu uma tarefa muito importante. Ele pediu que esses homens descobrissem uma frase que fosse um ensinamento para as pessoas. Um ensinamento que elas pudessem usar tanto nos momentos mais difíceis, nos momentos que elas se encontravam se sentindo perdida, quanto nos momentos de extrema alegria, de muita felicidade. Os sábios logo se puseram a buscar essa frase. Eles conversaram, eles pensaram bastante, eles escreveram. Passaram-se dias e dias e dias, até que eles chegaram até o rei e disseram: "Aqui está, majestade, a frase que você pediu. Mas você não pode ler. Você vai colocar essa frase embaixo da pedra do seu anel e só vai lê-la no momento mais difícil da sua vida e no momento também de extrema alegria." E o rei, obediente, colocou a frase embaixo do seu anel. Mas não demorou muito. O rei passou por uma situação tão difícil, mas tão difícil. O reino dele foi atacado.
O rei só teve tempo de montar o seu cavalo e entrar a floresta dentro. O rei correu tanto, tanto, tanto que acabou se perdendo. Quando ele se viu, ele estava à beira de um precipício. O rei não tinha mais saída. Ele sabia que aquele exército estava atrás dele. Foi aí que ele lembrou da frase e tirou-a debaixo da pedra do seu anel. E estava escrito assim: isso também passará. Nesse momento o rei sentiu uma paz, sentiu a brisa no seu rosto e acabou percebendo que o exército não estava mais atrás dele. O exército havia perdido o rastro do rei. O rei retornou, juntou todo o seu exército, se preparou todas as suas tropas e lutou bravamente contra aquele exército. O rei saiu vitorioso e voltou ao seu palácio e foi recebido com tanta honra, com tanta homenagem, que o rei ficou explodindo de orgulho, de felicidade. Foi aí que ele lembrou que no momento de alegria, de muita felicidade, ele também tinha que voltar à pedra do seu anel. E ele pegou aquela frase que dizia: isso também passará. E todo o orgulho do rei, toda possibilidade de soberba sumiram no mesmo instante e só ficou com o rei a paz que ele sentiu naquele primeiro momento. Olá, me chamo Catiane e vou contar a história da Bela Adormecida, de autoria dos irmãos Grimm. Vamos à história? Era uma vez, num reino muito distante, um rei e uma rainha que tiveram uma linda princesinha que chamaram de Aurora. Para celebrar seu nascimento, todas as fadas foram convidadas para madrinhas. Cada uma das fadas, como prenda, concedeu à princesinha um dom especial. Todas, exceto uma, a fada má, que não foi convidada. Esta, sabendo que todas as outras fadas tinham sido convidadas para celebrar o nascimento da princesa Aurora, decidiu aparecer na festa e, em vez de lhe conceder um dom, lançou-lhe uma maldição. Princesa Aurora, no dia em que fizeres 15 anos, irás picar-te no fuso e morrerás, disse a fada má. Todos no castelo ficaram aflitos. Por sorte, havia uma fada boa que ainda não tinha concedido seu desejo, e não podendo evitar que a Aurora se viesse a picar no fuso, alterou o feitiço da fada má, de modo que a princesinha, em vez de morrer, caísse num sono profundo. Este feitiço só poderia ser quebrado ao fim de 100 anos, quando um príncipe que por lá passasse se apaixonasse pela princesa e a beijasse. Mesmo assim, o rei mandou destruir imediatamente todos os fusos e rocas que existiam no reino para impedir que a sua filha se picasse. Os anos passaram e a vida continuou sem agitação, tornando-se a maldição apenas uma má lembrança. No dia do seu 15º aniversário, a princesa, que brincava no jardim, é estranhamente atraída para a floresta. Lá, encontra uma casa abandonada e decide entrar. Dentro da casa, ela encontrou um objeto pontiagudo que não reconhecia. Que objeto tão estranho! Que será? Disse a princesa. Não resistindo à curiosidade, pegou nele e acidentalmente picou-se. Imediatamente a princesinha caiu num sono profundo. A fada boa encontra a princesinha adormecida e leva-a para o castelo, deitando-a na sua cama real. A fada decide também adormecer
todos os habitantes do castelo num sono profundo durante 100 anos. Entretanto, no reino corria a lenda de uma bela princesa adormecida. Um belo dia, um jovem e corajoso príncipe consegue atravessar a densa floresta que envolvia o castelo e encontra todos os seus habitantes adormecidos. Sabendo da lenda, dirige-se ao quarto da princesa e descobre a jovem mais bela que alguma vez vira e não resiste a beijá-la. Nesse momento, a princesa acorda, como todos os seus habitantes. A vida tinha voltado ao castelo. Nesse mesmo dia, celebrou-se o casamento entre a bela princesa Aurora e o corajoso príncipe, que viveram felizes para sempre. E assim termina a história. Tchau! Olá, olá! Eu já cheguei! Eu sou Terezinha Passos, contadora de histórias de Salvador. Eu trouxe a história Meu Vovô Encantado, escrita por mim. Era uma vez um menino chamado Pedro. O avô dele se chamava Pedro. O bisavô se chamava Pedro. O tataravô se chamava Pedro. Eles eram de uma família que tinha poderes mágicos. Quando o vovô acordava, ele se alongava assim como fazem os gatos. Depois ele sentava, juntava as mãos e fazia uma oração. Grato pela vida, quero ter sabedoria, quero ter harmonia neste dia. Até aqui tudo normal. Ele chamava Pedrinho, o neto, e juntos iam até a cozinha. Quando chegava lá, vovô pegava a varinha mágica. E ele dizia: varinha encantada, é hora da nossa jornada. Crie ondas e traga até as minhas mãos tudo o que precisam com prontidão. A vasilha do café vinha voando e parava nas mãos do vovô. Vovô mexia mais uma vez a varinha e vinha a massa do cuscuz, o cuscuzeiro. Logo, logo, vovô preparava a alimentação da manhã. Pedro, neto, ficava encantado e falava: vovô, você me ensina? O vovô olhava para Pedro e dizia: calma, Pedro, tudo tem o seu tempo. Eles estavam se alimentando e ia chegando pessoas com crianças doentes. Vovô levantava e ia atender os pais. Ele tirava um galinho de planta e começava a fazer oração. Depois ele juntava as mãos bem perto do corpo da criança e a criança ia melhorando. Mais crianças iam chegando. Pedro, com seu cavalo, ficava brincando com o cavalo de madeira no quintal, correndo. E vovô trabalhando. Chegava uma hora que vovô lembrava de Pedro. E ele gritava: Pedro, meu neto, venha, vamos lanchar. Pedro largava o cavalo de pau no quintal e vinha correndo. Ele chegava perto do vovô e vovô pegava a varinha mágica e dizia: varinha encantada, é hora da nossa jornada. Crie ondas e traga até as minhas mãos tudo o que preciso com prontidão. A porta da geladeira abria e saía de lá o copo com leite e que vinha voando e derramava dentro do copo do liquidificador. Depois vovô mexia na varinha mais uma vez. Vinham 3 bananas amarelas e elas pluft, tirava a casca e pluft, caía dentro do copo do liquidificador. Logo a vitamina estava pronta. Pedro ficava admirado e ele olhava e falava: vovô, me ensina. E vovô olhava para Pedro e falava: meu neto, você com 7 anos, querendo aprender a magia dos grandes magos, meu neto. Meu neto, você precisa ver as árvores balançando, as folhas para lá e para cá. Meu neto, você precisa olhar para as cores da natureza, das flores, sentir o cheiro das flores. Meu neto, quando passar uma estrela, faça um pedido. Pedro olhou para vovô e naquele instante ele entendeu. Porque o vovô não queria morar na cidade. Se o vovô fosse morar na cidade, ele não ia poder ver as estrelas por causa das luzes artificiais. E uma outra coisa, quando o vovô começasse a falar com as plantas, as pessoas iam pensar que vovô era
maluquinho. Pedro ficou muito feliz porque todos os dias ele aprendia coisas novas com o vovô. Ele foi correndo, ele chegou até o quarto, ele pegou a varinha mágica do vovô, ele colocou o chapéu do vovô, ele colocou uma blusa grande do vovô e ele disse: varinha encantada, é hora da nossa jornada. Crie ondas e traga até as minhas mãos tudo o que preciso com prontidão. A bola veio saltitando e Pedro disse mais uma vez: varinha encantada, é hora da nossa brincadeira. Crie ondas e traga até as minhas mãos tudo o que preciso com prontidão. O carro saiu em alta velocidade. Vovô chegou, quando viu todo aquele movimento, olhou para Pedro e disse: Pedro, meu neto, brincar é uma grande magia. Pedro veio correndo, abraçou vovô, vovô abraçou Pedro e Pedro disse: eu te amo tanto, vovô. Eu também, meu neto. E assim, eles eram felizes lá na Fazenda Bela Vista. Me sigam no Instagram, Terezinha Passos 3.